Andresa Silva aqui novamente. Bom, gente, hoje eu quero falar sobre um assunto que tem mudado muitas coisas que a gente conhece antigamente e a diferença do pensamento de agora, que é o mais assertivo, tá? Que eu acredito. Tá? Hoje eu quero falar sobre a riqueza. Riqueza verdadeira. O que é riqueza verdadeira, né? Primeiro, assim, foi ensinado pra gente que os ricos, né, não sei se você teve esse ensinamento, tudo mais, que os ricos são maus, que o rico sempre faz mal, que eles são traidores, enfim, que eles tratam empregados mal, isso e aquilo outro, tá? Foi ensinado a gente que a riqueza é ruim, você ser rico é uma pessoa ruim e tal. Mas o que vem estudado nos últimos tempos, né? Que a gente vai vendo, questão de física quântica, filósofo, estoicismo, essas coisas, a gente vai procurar o que é riqueza. O que é riqueza realmente? Né? Não é tanto o material. Claro, você tem abundância, você tem uma riqueza, também faz parte. O dinheiro faz parte. Mas não é tudo, tá? Como dizem, né? A riqueza maior é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ou seja, muita gente por aí tá reclamando, fala que não é rico, que não tem dinheiro, que não sei o que, fica reclamando, mas não reconhece a riqueza primordial, a verdadeira riqueza. E muitas vezes a pessoa é afortunada, é rica e não sabe, tá? Ela fica pensando só, a quantidade de dinheiro que eu tenho, né? E por isso não percebe quão rico ela é, tá? Gente, hoje eu me considero uma pessoa rica. Por quê? Ah, tá, eu não sou rica, rica muito de dinheiro. Eu posso dizer assim, eu estou realizando coisas depois que eu recebi, depois que eu percebi isso, depois que eu estou estudando mais isso, estou realizando coisas, minha vida está mudando, vixe, muito para melhor, inclusive aí financeiramente, mas em questão de riqueza, que é aquilo que não se pode comprar, tá? Então, assim, eu me considero muito rica, porque eu sou saudável, tenho uma família saudável, eu criei 2 filhos sozinha, no meio de dificuldade, então, assim, não tinha muito dinheiro, não tinha, às vezes, muita saúde, porque às vezes eu estava em 2 trabalhos, estresse, nervoso, e 2 crianças pra cuidar, tudo. Então, assim, antes eu não era tão rica, agora eu me sinto rica. Meus filhos estão grandes, estudaram, meus filhos hoje, eles têm uma autonomia, são de maior, cada um realizando seus sonhos. Eu também agora posso realizar meus sonhos, casei novamente. Então, assim, isso é riqueza. Isso é a verdadeira riqueza. Tá? Isso que eu queria mostrar para você. A verdadeira riqueza é o que não pode comprar. Uma família, saúde. Ah, tá, talvez agora você não esteja com muita saúde, esteja com problema de relacionamento, pobreza financeira, alguma coisa assim, né? Um problema financeiro. Mas sempre tem algo, tá? Em volta para você ver. Nossa, nisso aqui eu sou rica. Tem essas coisas para resolver? Tem. Sempre vai. Gente, o problema sempre vai ter. Sempre vai ter, tá? Então, assim, esquece um pouco dos problemas e olha as coisas ricas que você tem, né? Só de você, eu não sei quem tá vendo esse vídeo, mas só de o mundo como é que tá. E você saber onde seus filhos estão, chegar em casa, não chegaram, sabe? Você sair, você chegar em casa, voltar bem, isso é riqueza, sabe? Você poder abençoar alguém, você poder, às vezes, dar uma palavra amiga para uma outra pessoa, você tá rica de, vamos dizer assim, de entusiasmo, tratando as pessoas bem, rica de amor. Então, riqueza é amor, é sabedoria, né? É uma harmonia que você traz para as pessoas, uma harmonia para si, saúde, sabe? Então, essas são verdadeiras riquezas, riquezas que o mundo não, assim, a gente não pode comprar com dinheiro. Ah, mas dinheiro ajuda na saúde. Sim, quando você tem, você precisa de alguma coisa de saúde, o dinheiro ajuda. Ajuda. Antes você ter dinheiro para pagar um hospital melhor, não depender de SUS, opa, ajuda. Ah, mas o relacionamento tá ruim porque a gente não consegue sair e tal, não sei o quê. Gente, não tenho dinheiro ainda? Se você começar a reconhecer, tá? Isso é informação própria aqui, ó. Aprendendo na pele e conquistando as coisas na vida, tá? Tô falando aqui pra você. Olha só. Se você começar a perceber a riqueza que você tem, começar a ser grato pelas coisas boas que você tem,
que você cultiva. Você fica feliz, poxa, você fica feliz porque eu tenho um gato, né? Porque os gatinhos estão bem. Eu tô feliz porque eu tenho um lar. Eu tô feliz porque eu tenho uma família. Seja lá qual for. Sabe assim, uma coisa, eu vou contar uma coisa aqui. Quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha esse desafio, né, de criar os dois sozinhos, de trabalhar e tudo. Eu lia bastante e eu decidi escrever. Eu tava até achei hoje alguns cadernos, algumas coisas que eu escrevia. Então eu escrevia sobre mim, primeiramente sobre mim. Eu falo pra você, é ótimo isso, tá? Eu escrevia sobre mim. Ah, eu sou grata por isso, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou uma excelente mãe, eu sou um excelente funcionário. E fui escrevendo. Aí depois eu escrevi sobre meu filho. Meu filho é honesto, meu filho tem bons amigos, meu filho é estudioso, meu filho é inteligente, meu filho obedece e tal. Aí depois eu escrevi para minha filha, e as mesmas coisas. E nessa época eu não tinha relacionamento. Tive alguns, mas, sabe, quando eu tava escrevendo mesmo, eu não tava com relacionamento. Então eu coloquei lá, gratidão pelo meu companheiro, assim, 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 assim. E o que aconteceu? Eu tava avaliando isso, depois eu achei esses escritos, né? O que eu fazia? Ah, tá. Eu pegava, escrevia na folha, às vezes dava 2, 3 folhas escritas. Eu ia de ônibus, lendo e voltava lendo. Teve até um tempo que eu falei assim, eu vou ler 7 vezes. Vou ler 7 vezes indo, 7 vezes voltando. E eu tava em pé lá no ônibus, eu tava sentada, não importava, eu tava lendo. Então, eu acredito, olhando minha vida como é hoje, olhando meu companheiro, olhando meus filhos como são hoje, as amizades dos meus filhos, o jeito que eles trabalham, o jeito que eles são, então é muito daquilo que tava ali. Por que, gente? Eu fiz isso porque eu não tinha um direcionamento, eu nunca tinha criado as crianças sozinha, sabe? E tinha um medo enorme de colocar alguém dentro de casa, né? Até namorei com algumas pessoas, mas o único que acabei trazendo para cá foi o meu esposo hoje, que tá bem ali, rente do que eu escrevi. Então assim, escreva o que você quer, sabe? Às vezes a gente, não, deixa só na mente, não, escreve, mas não é no computador. Escreve no caderno, escreve, ele passa as horas escrevendo, sabe? Eu tenho um monte, tem caderno, tem folha, algumas eu já perdi, mas tem muito. Por quê? Eu fazia isso constantemente. Eu posso dizer hoje para você, lendo aquilo ali, e se eu tô pensando, se qualquer dia eu leio para vocês. Então, lendo aquilo ali e olhando a minha vida hoje, eu sei o quanto melhorou, sabe? O quanto eu consegui conquistar essas coisas na minha vida, o quanto tem a ver ter escrito. E não é só isso. Eu procurava durante o dia manter um pensamento positivo. Dizem até que eu sou meio chatinha, porque eu presto atenção no que eu falo, as palavras. Eu peguei vamos dizer assim, eu peguei essa mania, né? Não é ruim, não é ruim, mas eu presto atenção no que eu falo, e quando a pessoa começa a falar muita coisa negativa, eu já, opa, peraí, vamos ver tem alguma coisa aí para agradecer, tá muito pesado, sabe? Então eu procuro não estar conversando com coisas negativas, se eu percebo que eu tô com algum sentimento de inveja, negativismo, eu já começo, olha isso, e começo a mudar, tá? Uma coisa que eu uso bastante é aquela cancela esse pensamento, ou então, Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Mas de qualquer forma, gente, não importa o que você usa, sabe? Você tem que procurar o que te faz feliz, o que te faz bem, o que te traz essa verdadeira riqueza, sabe? Mas tá uma bagunça na minha vida. Começa a plantar agora. Gente, quando eu comecei a fazer, é, quando eu comecei a fazer, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Nada, eu posso dizer pra você, eu não tinha nada. Pensa uma pessoa que tava com 3 meses de empresa, pegou os filhos e falou, nós vamos morar sozinho. E foi. E foi, não tinha... Vou falar pra você, eu tinha um fogão, primeiramente não tinha, tinha uma panela de arroz, que ali eu fazia o arroz, fazia o feijão, depois primeiro fazia o feijão, depois o arroz, depois eu fritava o que dava ali na panela de arroz. Aí depois consegui um fogão de 2 bocas. Esse fogão de 2 bocas, minha mãe que me arrumou, e com um botijãozinho do carrinho de pipoca dela. E dali
teve alguns problemas na casa que eu morei e tudo. Mudei, tive problemas com pessoas que cuidaram dos meus filhos. E sempre assim pensando no positivo, que eu vou conseguir, que eu vou conseguir. E tinha um momento que eu falava assim, olha, só mais um pouquinho. Eu sei que é só mais um pouquinho, eu vou conseguir, só mais um pouquinho. Então, assim, eu passei por essa dificuldade de meter as caras e não ter um fogão, sabe? E hoje eu tenho. Hoje a minha vida tá. Eu não vou dizer se tá maravilhosa do jeito que eu quero, ainda não. Mas muita coisa está se concretizando. Eu vejo as coisas se realizando. Eu penso, eu começo a fazer a lei da atração. E quando eu vejo, acontece. Eu estou aprendendo a soltar. Eu estou aprendendo. Por isso que eu estou trazendo aqui para você. Porque é para nós. Aprender a soltar. Aprender a melhorar. Então, assim, como eu falei, a riqueza. Tá, gente? A riqueza material começa a chegar, a abundância começa a chegar, tá? Como eu já vi na minha vida e também os meus desejos começam a se realizar. Por quê? Porque eu tô acreditando, eu tô colocando ali a lei da atração, que é, na verdade, né, a lei da atração, vibração, que é o pensamento da gente, você vai pensando, e como você pensa, você gera um sentimento que é o no coração, né? Gera aquele sentimento e expande. E esse sentimento vai e volta multiplicado, é isso que eu acredito, tá? E quando você tá cheio desse sentimento, né, que nem fala, a boca fala do que o coração tá cheio. Então a mente já pensou tanto naquilo, o coração tá cheio daquilo e você fala, você reverbera. Então assim, eu tô aqui falando, meu coração tá cheio de tanta coisa boa que tá acontecendo. E eu tava vendo as coisas hoje, eu percebo que é desde aquela época que eu vi um plantando, 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 e agora tá na minha colheita. Ah, é rápido, é devagar, você ficou milionária, você ficou rica. Não, gente, não quer dizer isso. É a verdadeira riqueza, que é aquilo que o dinheiro não pode comprar, sabe? Ah, pode ajudar o dinheiro? Pode, mas é aquele negócio, vamos dizer assim, é um sentimento, não é coisas, são pessoas, sabe? O tratamento de pessoas, o jeito que pessoas são, tipo assim, eu vejo o que eu fiz, o que eu conversava com meus filhos, o que eu escrevi, sabe? Os meus comportamentos, porque a gente também tem que ser um espelho, a gente tem que dar o exemplo e tudo correu bem. Hoje é assim, eles têm o jeito deles, cada um tem o seu, mas não me dão trabalho. Agora, o que eles fizeram da vida deles já é diferente, é mais com eles. Mas até então, são pessoas maravilhosas, trabalhadoras, têm uma vida tranquila, entende? Então, assim, tudo que eu vejo, tudo ainda não, que tem coisas lá para realizar. Mas eu vejo que mudou minha vida, que melhorou, e eu percebo isso como riqueza. Se você perceber que as coisas que não dá para comprar, que é a felicidade, não dá para comprar. Essas coisas, se você perceber e ser grato por essas coisas, as coisas vão melhorar. E o dinheiro, a abundância, ela vai vir. Começa a vir. Mas você tem que acreditar, tem que começar a pensar mais positivo. Ah, mas tá uma bagunça na minha vida. A minha também tava. Mas tem que começar. Tem que começar. Ser grato, pensar em abundância. Não deixar pensamentos de escassez, medo, derrota, fracasso acabar com a sua vida ou destruir sua família, sabe? É cuidar. Cuidar do pensamento, cuidar com o que você sente e principalmente o que você fala. Então, assim, quando uma pessoa tá comigo e tá falando algumas coisas, nossa, né, eu já percebo do que o coração dela tá cheio e às vezes me incomoda, não vou mentir, me incomoda. Mas é normal para quem tá nessa caminhada, tanto é que a gente aprende a ser mais sozinho, né? A gente aprende a ser mais sozinha. Que as pessoas que estão na mesma energia conseguem ficar mais com você, te entender, mas as pessoas de fora às vezes não entendem. Que acho que dá até repele um pouco as pessoas, amigos, tudo. Hoje eu não tenho amigo, não posso dizer, eu tenho uma amiga e tal. Eu tenho conhecido, eu tenho colega mais amiga mesmo, que me entende, conversa sobre essas coisas, tudo. Não tem. Então a minha família é meus amigos, é minha família, tá? Então, gente, o que eu queria trazer pra você aqui, tá? Se você tá aí até agora, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário sobre isso que eu falei pra você. Se você vai escrever, tá? Se você vai se disponibilizar mesmo fazer, tá? Mas não faça que nem o,
Os 3 sapinhos, né? Que estavam lá em cima da pedra. Um decidiu pular. Quantos sapos ficaram? Né? Quantos sapos ficou? Ficou os 3, porque um só decidiu. Só decidiu, não é só decidir. Tem que começar e tem que fazer. É difícil? É. Principalmente quando a gente está começando. Por isso que eu repetia tantas vezes, por isso que eu decidi escrever. Tá? Escreve uma coisa para você ler. Ou tem também várias técnicas, tá? Aquela de agradecer, caderno da gratidão. Você. Ali é o rabo do gato passando, tá, gente? Você à noite escrever coisas que você agradece durante o dia que aconteceu, pela manhã acordar agradecendo, procurar gratidão, porque a gratidão traz a riqueza, a gratidão traz amor, traz alegria, né? Traz tudo de bom. Então, gente, é isso que eu queria falar. Escreve no papel, deixa seu comentário também sobre isso e pensa assim, ó, minha verdadeira riqueza. Quem é a sua verdadeira riqueza? A riqueza verdadeira, aliás, a riqueza verdadeira. Primeiramente é você. Você é a sua riqueza verdadeira. Ah, não tá legal, não tô me sentindo bem, tem coisa que eu tenho que mudar. Sim, tem coisa que eu tenho que mudar também, gente. Eu tô em processo de emagrecimento, eu tô mudando, é normal. Tem coisa para melhorar, sempre tem. Mas nunca fique falando mal de você, eu nunca fiquei falando mal dos meus filhos. Nunca faça isso eu também, tá? Então, não fique falando mal de você, não fica pensando nisso. Ah, eu preciso emagrecer, então eu vou fazer o caminho para emagrecer. E vou batalhar, vou persistir, vou conseguir. Ah, eu preciso arrumar um novo emprego, sair do emprego. Opa, eu não posso largar agora esse. Então, vou me preparar, vou estudar, vou fazer faculdade. Já quero passar no concurso público. Poxa, quantas horas por dia eu tenho que estudar? O que eu tenho que estudar? Procura saber. E vai lá e vai para cima. Vai para cima, vamos fazer. Porque o mundo precisa mais disso. E que a gente enxergue, tá? As nossas verdadeiras riquezas. Quem é a gente? Que é a gente, a nossa sabedoria, né? Que ninguém rouba, o nosso conhecimento. Não é tanto conhecimento, porque você pode ter conhecimento e não ter sabedoria, ou seja, não colocar em prática. Então não é tanto conhecimento, mas a nossa sabedoria, o amor que a gente tem pela gente, por outras pessoas, problemas que a gente resolve, porque viver, ser adulto é resolver problema, né? Como se diz, ser adulto é resolver problema. Se você não resolve o problema, você é uma criança, entende? Então, assim, não adianta lamentar, chorar, tô cheio de problema. Todo mundo tá cheio de problema. Eu tô aqui falando das minhas riquezas porque eu procuro enxergar as oportunidades, eu procuro enxergar as coisas boas que eu tenho na minha vida. Mas eu não tenho problema? Tenho. Todo mundo tem, entende? Então vai dar onde está o seu foco, o que você está enxergando, o que você está trazendo para sua vida, porque você está pensando naquilo, está gerando um sentimento e ainda está falando naquilo, certo? Então o que você está gerando para sua vida? Você está gerando oportunidade do quê? Qual é a oportunidade? Oportunidade de acontecer coisas ruins ou oportunidade de acontecer coisas boas na sua vida, né? É como se fala, sorte. Sorte é o quê? É quando a oportunidade encontra preparação. Você está despreparado? Você está se preparando para as coisas boas da vida vir? Está se preparando? Ou você está se preparando para as coisas ruins vir? As coisas ruins da vida vir? Então é aquilo, onde está seu foco? Qual é o seu foco? É no positivo ou no negativo? Sabe? O que você fala para si mesmo sobre você? Por isso que eu falo, antes eu falava, gente, coisas ruins para mim, mas muito tempo atrás, sabe? Eu não lia, eu sempre fui meio, vamos dizer assim, gostar de ler, gostar de ficar sozinha, mas teve tempo que eu falei coisas ruins de mim. Isso já passou. E escrever sobre mim, coisas boas sobre mim, não coisas ruins, coisas boas sobre mim ajudou muito. Tá bom? Então é isso que eu deixo pra você. Comece a escrever coisas boas sobre você, lê todos os dias. Não tô falando pra você fantasiar de outra pessoa, tá? Eu, no meu caso, eu não tinha um parceiro ainda, nem nada. Mas já tinha meus filhos. E era isso que eu queria ativar neles. E, assim, não sei se foi por isso, mas acredito que sim. Ativou neles. E ativou muita coisa do que eu escrevi de mim se tornou realidade. Então, por isso que eu tô falando pra você, ó. Se programe, pense positivo, sinta positivo, fale positivo e seja mais positivo com você e com as outras pessoas. Porque é disso que o mundo precisa. De pessoas que façam isso. Pessoas ricas, ricas de sabedoria, pensamento rico. Não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de riqueza, um pensamento saudável, um pensamento mais feliz, mais grato, mais alegre, sabe?
um pensamento de mais amor. Aí isso gera uma vibração de amor, de alegria, de gratidão que vai para o mundo e volta multiplicado, né? Aí você fala para outras pessoas com amor, você fala com outras pessoas com gratidão verdadeira, você fala com outras pessoas com alegria. Isso é viver uma vida de riqueza, tá bom? E isso, eu tô pobre, tô ruim, não interessa, gente, não interessa onde você tá. Começa a ver a riqueza que você tem. Não tenho muita coisa. Começa a gerar riqueza, começa a melhorar. O que você tem para melhorar? Como que você vai fazer para melhorar? Começa a agir, certo? Começou a agir, aí a riqueza vai vindo, não olha pro material, que o material começa a transformar, começa a vir abundância, começa a vir as coisas que você precisa, você começa a conquistar as coisas assim. Aconteceu um negócio esses dias aí que foi muito surpreendente, eu falei em outro vídeo. Mas é uma conquista muito assim, uau, pensei que eu não ia dar. E eu senti a intuição, foi lá, como pode deu tudo certo e tá concretizado, sabe? Então assim, às vezes você vai se abismar com as riquezas, com as coisas que vai acontecer. Às vezes materiais, às vezes espirituais não sei, mas vamos dizer assim, às vezes materiais, às vezes com outras pessoas, sabe? Mas o importante de tudo aqui, gente, o importante para ter riqueza, que é a riqueza verdadeira, é ser feliz. Quando você é feliz, que você tem gratidão, amor e alegria, fé, perdão, quando você é feliz, consegue ter mais um momento de felicidade, é como se a mente fizesse assim, começa a vir coisas, pensamento positivo, coisas positivas, aí você começa o sentimento positivo, vem aquele sentimento positivo, e as pessoas até te conhecem de uma forma diferente, porque aquela pessoa é positiva, eu me sinto muito bem perto daquela pessoa, nossa, quando aquela pessoa chega, muda o ambiente, fica mais gostoso, fica leve, porque você vai estar leve. Então procurar ser mais feliz, porque a felicidade vai trazer saúde, vai trazer amor, vai trazer dinheiro, vai trazer riqueza, sabe? Vai trazer o perdão, que é muito importante, traz tudo que você precisa. Então assim, como ser feliz? É difícil, é complicado, não foi ensinado isso, né? Mas, tanto eu falando, quanto outras pessoas falam também, gente, procura na internet. Mas tem vários vídeos meu que falam também, quando você não sabe por onde começar, começa pela gratidão. Começa a ser grato pelas riquezas que você já tem. Observe o quanto de coisas boas, maravilhosas que você tem. Por isso que isso vai te gerar felicidade, isso vai gerar um amor por você e por outras pessoas, trazendo assim a alegria e a felicidade e, como todo mundo sabe, trazendo saúde, trazendo mais fé, você vai ser mais fácil perdoar outras pessoas, enfim, é isso, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário sobre isso, tá bom? O que você achou sobre esse assunto que eu falei, se vai escrever, que eu acho que é muito importante, tá? E se tá lendo algum livro, alguma coisa, pode deixar nos comentários que eu fico muito feliz, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima.